Senhor, no livro dos Salmos, capítulo número 12. Faremos juntos a leitura a partir do verso número 6. Assim diz a palavra do Senhor. Leiamos: as palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em cadinho de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás desde a geração, nos livrarás para sempre. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Poder sentar. Irmãos, temos muitos motivos de gratidão, porque conseguimos chegar na linha de chegada e iniciar mais uma jornada. Isso para nós é algo maravilhoso, enquanto que para uns não foi tanto assim. Mas observamos claramente que nas jornadas, ou botar assim, nas maratonas, os atletas, eles se empenham. E você já observou que nem sempre o primeiro lugar, claro que ele é do destaque, mas até lá o último, ele é visto. Porque nessa área, o que vai também tratar no meio do caminho é como ele conseguiu chegar. E por vezes nós esquecemos disso. Alguns chegaram muito bem, inteiros, outros quebrados, rebentados. Mas a questão é, nós chegamos. E eu aprendi não é que nós vamos aqui fazer isso, mas talvez você lembre desse refrão de música. Ah, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. A igreja ama Cristo? Sim, ama Cristo. Por quê? Porque Ele morreu por mim. E é isso que o Salmo aponta. Não obstante, você percebeu claramente que eu iniciei a leitura a partir do verso 6, porque os versos anteriores, o autor, ele levanta algo muito assim, pesado para os nossos corações. Ele fala de algo muito difícil para as nossas vidas. Mas é isso que as Escrituras dizem para nós. A Escritura não mentem, ela não falseia, as Escrituras não botam meio termo, ela não coloca atalho, ela não diz, olha, tudo vai correr muito bem se você seguir essa receita. Ela vai dizer que a alegria do Senhor sempre será a nossa força. Ela vai dizer que nas falas de Jesus Cristo, olha, você vai passar por aflições, mas tem de bom ânimo. E é por isso que o crente, ele no todo o seu ser, ele é transformado, corpo e o seu espírito, para aqueles que são da dicotomia. De maneira que quando nós entendemos isso, nós percebemos que realmente, no mundo que estamos, aflições, nós temos muitas dificuldades, mas quando nós paramos um pouco e vamos ver o seguinte: eu tive mais vitórias do que derrotas, porque a guerra ainda está, lamentavelmente, até a nossa saída daqui, ou vinda de Jesus, em trânsito. E eu peço licença à irmã Iraci, porque 1 ano atrás, praticamente, e depois eu vou fazer a lembrança aqui em oração, para que a sua viagem seja muito melhor do que a do anterior, se assim eu posso dizer. Quem não lembra? Quando a irmã retorna para o Rio de Janeiro, vindo da Bahia, aonde os próprios médicos disseram, a sua netinha não vai sair aqui, desse estado. Se for para o avião, morre no voo. Mas ela está aí. E eu chamo isso de milagre. E muitos de nós aqui passamos pelo que nós vamos chamar do Vale da Sombra da Morte.
Mas o Senhor resolveu colocar a sua mão e vai dizer: não, eu vou usar tudo isso para a minha glória e para que as pessoas que estão ao seu redor saibam que eu estou cuidando de você e vou cuidar de todos aqueles que me temem o meu nome. E até avanço mais, até aqueles que não glorificam o Senhor, aqueles que na verdade não têm nenhum compromisso com Deus, recebem as bênçãos do Senhor, as questões naturais. E você conhece muita gente assim. Então, quando nós caminhamos para o Salmo, o livro dos Salmos, e entre aqui está o Salmo de Davi. Davi é aquele que você conhece, a maioria conhece, que foi pastor de ovelhas e foi ungido rei de Israel. Um homem que passou por muitas tribulações, não só como rei, mas também já como pastor de ovelhas. E aí é algo que nós precisamos sempre pensar um pouquinho, porque quando Saul chama, ele se coloca como aquele que vai aceitar o duelo contra Golias, e Saul tenta colocar a armadura, dá a espada para ele, e ele não consegue lidar com aquilo, e vai dizer: olha, vamos fazer um negócio? Eu vou usar a arma que o Senhor sempre me deu. Porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, vinha o urso e vinha o leão, e eu enfrentava e os matava, afugentava. E alguém deve ter perguntado: mas como é que esse rapaz conseguiu isso? Quem já viu um ataque de um leão? Quem já viu um ataque de um urso? Irmãos, a coisa é complicada. Você tem que ter técnica, você tem que ter coragem. Mas eu acredito que Davi, como conhecedor das Escrituras, em algum momento ele leu Josué, lá no primeiro capítulo, sede forte. Então essas coisas entram no nosso coração nos momentos em que nós estamos mais fracos, porque o que está em nós sempre vai ser maior do que o que está no mundo, porque é a presença de Deus, é a ação do Senhor nas nossas vidas. Então, quando Davi ele passa pelas suas aflições, e ele então já no exercício do seu reinado, ele observa muitas coisas. E o verso 1 até o verso 5, ele vai dizer: olha, é como se fosse assim: olha, é melhor, eu não sei o que fazer, eu olho para isso tudo e parece que não há saída. Parece que não há saída. Mas nós não podemos olhar somente na direção da área negativa. Seja o que aconteceu, você e eu não podemos viver assim. Nós temos que nos desprender e dizer: o que passou, passou, agora é uma nova vida, é um novo momento. Mas nós precisamos de recursos. E o maior deles para nós outros é a ação de Deus na nossa vida. E reconhecer as nossas fraquezas é algo muito importante. Então, quando Davi trata sobre isso, ele olha talvez para os seus conselheiros, ele olha talvez para aqueles mais próximos, e ele não vê esperança. Mas eu e você, vamos lembrar que Davi também deu uma cochilada, também nessa área. Quando ele desejou a mulher do próximo, você lembra o que ele fez? Ele deseja a mulher do próximo, ele possui a mulher do próximo e manda matar o esposo da mulher. O homem foi para casa: eu não vou nem dormir junto com a minha mulher, porque eu honro meus soldados que estão lá. E ele honrando o rei. Percebe o raciocínio? Então, os nossos corações, por causa do vírus do pecado, que é o pior deles, é tendencioso para o mal. Então nós temos que entender que temos o pecado, e ele é destruidor, ele é a pior pandemia que o mundo tem. Nós temos conhecido que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e é ele que na verdade nos controla. É a ação do Espírito Santo que vai dizer: você não vai fazer isso. E quem não tem a ação do Espírito Santo, o próprio Deus segura tudo.
Ele controla todas as coisas, para que esse mundo não venha a ser estabelecido no caos. Então, quando eu entrei no verso número 6, eu vi coisas muito boas. Mesmo num mundo tenebroso, mesmo sabendo que somos pecadores, eu percebi, e você também está percebendo, a grandeza de Deus aqui. Você percebeu o amor do Senhor aqui. Você percebeu que, por causa do amor de Deus, Cristo veio e morreu em nosso lugar. E quando eu falei sobre, eu amo a Cristo porque Ele morreu por mim, alguém talvez hoje está perguntando, mas por que Jesus morreu por mim? Por causa do pecado original. O que Adão criou, aquela problemática. Eu sei que quando eu chegar no céu, eu não vou nem me preocupar com isso, você também não, tá? Mas que dá vontade de chegar para Adão e falar assim, olha, vou te contar, meu amigo, tu não tem ideia do que você fez. Vontade de falar com ele, mas a gente não vai nem lembrar disso. Depois que a gente recebeu o abraço de Jesus, e vê Moisés, vê os apóstolos, vê a avó Manuela, vê o Paulino, lembra? Você não acredita nisso, não? Eu acredito, que eu vou ver os santos de Deus lá, porque o nosso Deus é um Deus de pessoas vivas e não mortas. Se eu não acreditar nisso, eu paro de pregar agora. Eu tenho que pregar sabendo que a minha vida e a sua vida não terminam aqui. Então, o contraponto do verso 6 para os demais versos é algo muito interessante. Porque essas falas dos homens são complicadas e ruins, porque são influenciadas pelo pecado. A fala de Deus não é assim. A fala de Deus, ela supera todas as coisas. A fala do Senhor, que é a sua palavra, ela entra no nosso coração, sim, nos corrige, mas ela nos trata, ela nos cura. E é isso que nós temos que ter. O melhor remédio para a nossa alma, ou o nosso espírito, e para o nosso corpo. Alma ou espírito. E o corpo é a palavra de Deus. E ele vai dizer, olha, as palavras do Senhor são palavras puras. Puras. Porque não há sombra de dúvida, de pecado, de nada em Deus. O Senhor é santo em todo o seu ser. Então ele vai fazer esse paralelismo mostrando o seguinte: são puras, prata refinada em cadinho de barro. Talvez em casa alguns de vocês tenham esse recipiente. Geralmente no nosso caso é madeira. Então aquele pote tem como se fosse um soquete, bota um alho ali, bota alguma coisa e bate. Não sei se vocês já viram isso, já tem, né? Já viu? Aquele pequenininho assim, ou é grande um pouquinho. Aí tem um outro nome aqui no Brasil, não estou lembrando agora, mas eu quero dizer isso. Então, de maneira que o pote está aqui, ele é aquele de madeira, firme, e você bota ali algumas coisas e você deseja socar ele, esmagá-lo ali. Então, esse cadinho é isso. No caso aqui é barro. Então, a palavra de Deus, ela é depurada, ela é colocada ali, esmagada. Você tem ideia do que o salmista está falando? Depurada 7 vezes, ou seja, é um número que vai desenvolver a ideia do máximo, da perfeição. A palavra do Senhor é perfeita. Ela é perfeita. E ele vai afirmar, sim, Senhor. Olha que coisa interessante, é as Escrituras, o Senhor usa o homem de Deus, e agora o homem de Deus, sendo a boca de Deus, ele se refere ao próprio Deus.
Sim, Senhor, tu nos guardarás. O que aconteceu, aconteceu. Daqui para frente, o Senhor está nos guardando. E nós sabemos que palavra é essa. O nosso saudoso Antônio José, não sei quantos lembram dele, o senhorzinho. Aí ele falava sempre umas frases muito interessantes, uma delas era: pastor, deixa quieto. Era muito interessante ele: pastor, deixa isso quieto. Mas ele tinha, o nome da esposa estava aqui, faltou o nome dela. Mas eles tinham uma prática muito interessante. Parecia que eles não gostavam de banco. Então eles recebiam os salários e iam nos livros que eles tinham, guardava tudo ali, gente. Quando ou ela, né? Acho que foi ela que faleceu primeiro, e nós fomos lá para dar assistência à família, dar assistência a ele. E lá tinha algumas pessoas ajudando, aquele negócio todo. E eu estou vendo uma das pessoas olhando folheando os livros. Aí é engraçado, por que esse pessoal está folheando o livro? Mas a ideia era essa. Alguém sabia que ele guardava dinheiro aonde? No livro. Percebe? A fragilidade das coisas. Se achou, se não achou, eu não vi. Mas depois eu tive essa associação. Mas quando nós tratamos de Deus, a coisa muda completamente. Porque se tem uma coisa que Deus protege, olha, o Senhor protege o nosso corpo, protege. Mas estamos sujeitos a essas coisas aqui. Mas se tem uma coisa que não se toca, é a nossa alma ou o nosso espírito. É só você olhar, como exemplo, o Jó. Satanás ele destrói tudo, toca até no corpo de Jó, mas não toca na sua alma ou no seu espírito, não toca. Não consegue. Porque o Senhor nos guarda. O Senhor. E quando nós falamos da marca de Cristo no nosso coração, por vezes eu penso que é um J, mas seria muito, assim, muito rasteiro. A marca de Cristo. A marca de Cristo. Se você trabalhar isso, eu trabalharia com a questão bíblica do livro do Êxodo, no momento da instituição da Páscoa. Você lembra comigo da instituição da Páscoa? Você lembra a ordem do Senhor para os hebreus? Mata o cordeiro, mata um cabrito, pega o sangue e bota onde? Nos umbrais. Quando o inimigo das nossas almas chega perto de nós para nos atacar, o que é que ele vê? O sangue de Jesus da nossa vida. E ele não tem poder. E o anjo da morte pode levar temporariamente esse corpo, mas não tem domínio sobre a nossa alma ou espírito. Porque ela vai direto para Deus que o deu. E já desfrutamos da graça de Deus e da glória de Deus. Estamos guardados, meus irmãos. Desta geração nos livrará para sempre. Por todos os lugares andam os perversos. Temos dúvida disso? Não. Não temos dúvida. Pode morar dentro do condomínio. O ladrão vai lá. Pode botar segurança. Ele vai chegar lá. Não tem como. Esses dias eu vi um ladrão de cabo. Gente, eu pedi perdão a Deus, é claro, né? Pedi. Senhor, me perdoa, porque... Mas é tanta coisa. O camarada cortou o cabo que estava em cima. Ele estava em cima do cabo, ele conseguiu cortar. Foi um castigo, né, gente?
O cara caiu não sei de quantos metros, ficou estatalado no chão. Eu quero dizer que não tem, essa turma não tem limites. Mas isso é andando, pastor, depois. Eu sei. O bicho é tão ruim que você andando. Ficou estatalado, depois se recuperou, enfim. Porém, entretanto, qual é a lição disso tudo? Que o Senhor, Ele está nos guardando. Os bens patrimoniais, eles estão sendo acessados. Mas a nossa integridade espiritual, o Senhor está cuidando de nós. Isso é algo importante para nós. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a beleza é exaltada. Então, isso é algo importante para nós. Então, quando eu olho para esses versos, dentro do contexto deste salmo, eu vejo que Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio. Não existe um auxiliador melhor do que Deus. Não existe. O Senhor então coloca outras coisas como ferramenta para Ele exercer o seu auxílio para conosco. E porque quando eu trato disso, que Deus é o nosso auxílio, eu vejo sim que quanto mais confusas estão as coisas neste mundo, mais pronto Deus está em ajudar e socorrer o seu povo. Você fala do João Calvino, nosso reformador. Por ser a benignidade do Senhor chega primeiro para com todos nós, especialmente para aqueles que são seus. Então Deus é o nosso auxiliador. Em momento de perigo, o verdadeiro amigo nos socorre. Então, nesse primeiro momento, eu observo que quando nós estamos naquelas aflições, onde que tudo parece estar perdido, como a primeira parte do salmo aqui, eu vejo que quando a palavra do Senhor, ela se cumpre em nós, eu fico lembrando que vencendo vem Jesus. E por isso nós estamos muito alegres. Como é bom agradar ao Senhor e como é bom saber que o Senhor está em nossas vidas. O melhor amigo nos socorre em todos os momentos. O melhor amigo chega a dizer: olha, eu nunca vou deixar você sozinho. O melhor amigo é aquele que está sempre atento. O melhor amigo vai dizer: olha, eu não vou tirar você do mundo, mas eu vou pedir que o Senhor livre vocês do mal. Então é algo muito importante para nós. Então, se eu estou firmado nesse tema, que Deus é o nosso auxílio, e eu entro com a primeira aplicação, que em momento de perigo, o verdadeiro amigo nos socorre. E você experimentou isso no ano de 2023. E vamos experimentar, já estamos experimentando esse auxílio do Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, o Senhor está de uma forma especial e extraordinária dizendo: eu sou o seu melhor amigo, não tem outro. E a amizade é uma coisa muito interessante. A amizade, ela é conquistada, você não consegue comprar uma amizade. Não adianta. A amizade é conquistada. Ela é talhada, ela é desenvolvida, e nós nos permitimos ter uma amizade. Agora, observe que ela, nesse mundo, ela falseia. Tal como a primeira parte do Salmo, você vai se deparar com pessoas que se dizem amigos. Você tem que ter muito, eu e você temos que ter muito cuidado. Você tem que fazer uma tabelinha de: eu tenho amigos, eu tenho colegas e tenho conhecidos. Faça essa tabela aqui na sua mente. Lá no ambiente de trabalho, é teu amigo mesmo? Se você for promovido, ele vai ficar feliz? Pensa nisso.
Tu tem amigo mesmo? No momento em que você precisou do ombro, ele estava onde? E da palavra, onde ele estava? Se você, claro, compartilhou a sua dor. Se você não compartilhou, fica difícil, as pessoas não... Mas é algo importante para nós. Então, talvez você tenha colegas. Colegas, eles são assim. É aquele questão momentânea. Nós chamamos de colega de trabalho, colega de futebol, colegas. E os conhecidos. Vocês esbarram por aí. Então, a categoria amigos está para o nosso Deus, que Ele nos amou de uma forma extraordinária, maravilhosa, sem precedente. Então, isso é algo importante para nós. E eu avanço um pouquinho na aplicação. Eu avanço olhando na direção deste salmo, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Eu vejo que o Senhor, Deus é o nosso auxílio, porque a sua palavra, a palavra de Deus, nos dá esperança. A palavra de Deus nos dá esperança. O Salmo fala sobre isso. As Escrituras falam sobre isso. Porque quando você pega o Evangelho de João, logo do início ele vai dizer que Cristo é o Verbo que se fez carne, se fez um de nós. E quando você vai lá para aquela questão dos gregos, né, da palavra grega, do logos é palavra, e o verbo é a palavra. E quem é a palavra? Nesse contexto, é Cristo. Então, Cristo é a palavra. Então, Ele chega no nosso coração. Meus irmãos, eu penso que a maioria de nós aqui, nos momentos das grandes tribulações, o Senhor falou aos nossos corações. Ele falou. Aí você vai dizer, mas pastor, como é isso? Eu tive que ouvir fulano. Não! Quando você lê as Escrituras e quando você medita nas Escrituras, o seu espírito se conecta ao Espírito de Deus e Deus fala aos nossos corações. Ele nos fortalece, Ele nos sustenta. A palavra é viva, porque é a palavra de Deus que é um Deus vivo. Eu fico lembrando de Pedro. Pedro, então, junto com o colegiado de Jesus Cristo, quando muitos após ouvir aquele discurso duro sobre a associação do corpo de Cristo ao pão, porque ele vai dizer que ele é o pão da vida, e o Senhor vai dizer, olha, quem não come do meu corpo não tem parte comigo, e essa situação ficou muito complicada ali de entendimento, e muitos já não estavam mais querendo estar com o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus volta-se para o seu colegiado apostólico, vai dizer, e vocês? Eu fico lembrando de Pedro, para onde ele responde, iremos nós, porque só tu tens as palavras de vida eterna. Percebe o raciocínio? É o Cristo, é as Escrituras, clamando, falando. É uma coisa maravilhosa. É muito bom ser crente, irmãos. É muito bom ser crente em Cristo Jesus. Deus é o nosso auxílio, pois em momentos de perigo, o verdadeiro amigo nos socorre. Deus é o nosso auxílio, porque a sua palavra, a palavra de Deus, nos dá esperança. Então, eu avanço mais um pouco perto do final. Olhando para esse salmo e para as Escrituras, e eu vejo a grandeza de Deus diante de um mundo tão terrível, onde a própria Escritura vai dizer que o mundo já está morto no maligno, mas nós estamos vivos em Cristo Jesus. Somos luzeiros neste mundo. Meus irmãos, olha que coisa boa. Enquanto alguns não estão conseguindo sair das suas situações, porque elas realmente são muito difíceis. Talvez nós não conseguimos ainda,
mas temos uma esperança, e a esperança é Cristo. Então, Deus é o nosso auxílio, porque Jesus nos garante a vitória, e Ele é o bom pastor. E eu faço essa associação, e eu preciso falar de Jesus Cristo sempre, não obstante o Salmo não ser tão claro, mas nós temos aprendido que em toda a Escritura Cristo está presente, ou Ele se faz presente, porque, como eu disse, Ele é a palavra, e a palavra de Deus aponta sempre para Jesus Cristo, de maneira que quando eu e você olhamos para cá, olhamos para essa questão da garantia da vitória, eu não quero associar a nossa vitória a uma questão apenas terrena. Isso, irmãos, passar no vestibular, passar num concurso público, ter saúde, não é privilégio apenas de crente. Todas as pessoas têm isso. É aquela história, eu quero alcançar alguma coisa, mas eu não estudo, eu não me esforço, aí eu quero um milagre. Deus, faça alguma coisa, vem um anjo aqui e me diz quais são as questões que eu tenho que responder certo. Isso não vai existir. O que o Senhor faz conosco, nos momentos da prova, é nos dar calma, é nos direcionar o nosso pensamento para aquilo que nós já estudamos. Aí vem, aí tu olha, você, obrigado, Senhor. Com essa calmaria no coração, eu consegui entender o que está aqui. Aí tu vai lá e começa. Quando você está resolvendo uma tarefa e outras coisas, mas eu preciso tratar da vitória máxima, a vitória da vida eterna, a vitória da comunhão com Deus, da vitória da comunhão um para com os outros. Não pense nenhum de nós que vamos sobreviver ao 2024 em litígio, porque iríamos contrariar as Escrituras, porque o Senhor ama a união da igreja. O Senhor abençoa a união da igreja. E o Senhor, Ele ama quando os irmãos vivem em união. Então, a vitória que eu quero destacar é essa. É o reconhecimento da grandeza de Deus na nossa vida, o sacrifício único e verdadeiro para nós termos acesso à vida eterna, a nossa comunhão para com o nosso Deus. E aí eu fico lembrando das próprias palavras de Jesus em Mateus capítulo 6. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Quem consegue completar comigo? E as demais coisas vos serão acrescentadas. Percebeu? Nunca o contrário. Nunca o melhor emprego. Nunca isso. Não. Isso eu quero ter. É lícito, é salutar querer uma boa saúde, querer uma graninha boa, sem problema nenhum. Abraão que o diga. Jó que o diga. Mas nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, a justiça do Senhor, porque sabemos que as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite, irmãos, muitos de nós não temos riquezas, mas a maior riqueza, você vai perguntar para ela, como é que você é rico? Ela vai dizer, eu tenho paz no meu coração. No estudo bíblico eu lembrei de uma frase que eu ouvi. A pessoa sendo entrevistada, e o entrevistador perguntou, a sua casa tem paz? E ela falou, sim, tem. Aí, mas por quê? Porque eu estou em paz. Você conseguiu entender isso, gente? Se você está em paz, aonde você estiver, ali a paz está. A sua mente e o seu coração voltados para o Senhor, você vai escolher as suas guerras, e você vai ver que algumas coisas, tudo se fez novo, e você vai alcançar outros objetivos que o Senhor vai colocar para você, e já está botando. Por quê? Eu falei do bom pastor. Meus irmãos, nós somos associados a ovelhas. E temos aprendido que o Senhor,
À luz do Salmo 23, ele nos leva para pastos verdejantes, ele nos leva para águas tranquilas, ele nos leva para uma ótima comida. E se você pegar isso e trabalhar com a questão dos seres humanos, o Senhor também faz isso conosco. Mas nunca podemos esquecer, para alcançar algumas coisas, precisa de uma caminhada. E a nossa caminhada está aí. O Senhor é o nosso pastor. E eu, pela fé, eu acredito que você também, eu levanto e olho, pela fé, eu vejo Jesus. Ele fala, levanta e anda. Mas, Senhor, o nervo ciático está pegando. Luiz, levanta e anda. Senhor, o negócio está esquisito aqui. Levanta e anda. Lembra daquela frase que eu já falei? A água parada apodrece. Nós somos fonte de água viva. O Espírito do Senhor está neste lugar. O Espírito do Senhor está nas nossas vidas. E por isso que conseguimos entender que Deus é o nosso auxílio, porque Jesus garante a vitória e Ele é o nosso bom pastor. Por isso que Ele vai dizer, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, eu amo a Cristo, porque Ele morreu por mim. A igreja ama Cristo? E por que você ama Cristo? Amém. Aleluia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que continue cuidando das nossas vidas, porque Ele cuida muito melhor do que nós. Alguém já disse, né? Tudo que entregamos na mão de Deus, nada se perdeu. Amém, meus irmãos? Encerrando essa parte do sermão, vamos curvar nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Bondoso Deus, muito obrigado em nome de Jesus, pelas bênçãos, Senhor, maravilhosas, ricas, que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de Te servir. Obrigado, Senhor, porque houve momento em que os nossos corações estavam em pedaços, mas o Senhor reconstruiu. Obrigado, Senhor, porque entender que Tu és o nosso auxílio por excelência. Tu és o nosso amigo que nos socorre em todo o tempo. É a Tua palavra que reina em nossos corações. E temos o nosso Cristo, o Teu Filho, como nosso bom pastor. Esteja conosco, Senhor. Firma em nossos corações a palavra, Senhor Deus, que foi lida e pregada nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos muitas coisas boas. Depois do culto, nós vamos ter a nossa Assembleia Geral Ordinária. Então, os irmãos que assinaram o livro, por gentileza, mantenham isso aqui. Não pretendemos ser nada demorado, é apenas uma exposição da nossa vida financeira, da igreja, e assim vamos fazer através do senhor tesoureiro, nosso irmão presbítero Marcelo Estevo. Mas antes de mais nada, nós precisamos fazer algumas lembranças. Não sei quem já foi na sala da SAF, as cadeiras estão lindas. Gente, reforçada, tecido que combina com os nossos bancos, por causa que quando nós temos excesso de pessoas, nós botamos aqui nas laterais. Só estou precisando de voluntários para botar o pezinho. Gente, aquele pezinho não é fácil, não. Então, quem tem aí uma disposição para botar pezinho de cadeira, procura o Cleito. Ele vai dar um jeito aí, né, presbítero Cleito? Porque foi tirado os pezinhos para pintar, elas foram todas pintadas e foram reformadas. O que eu peço a todos nós? Cuidem do patrimônio. Quando for fazer aquela grande festa na sala da SAF, que virou um point, né, Rose? A sala da SAF virou um point, não tem jeito. Enfim, é assim.
A gente quer comemorar, vai para a sala da SAF, sala da SAF, só que nós vamos com o nosso refrigerante, nós vamos com o nosso bolo, com o nosso suco, e botamos na cadeira, e aí a gente dá aquela mexida, cai tudo ali, pronto. Vamos ter essa atenção. Então, quando você usar a sala da SAF para alguma festa, fica atento a isso, tá bom? Tenta não danificar o material, tá certo? Os adultos são mais fáceis, crianças que têm que controlar isso, tá certo? Então, é muito importante você lembrar dessas coisas. As longarinas são as cadeiras lá de cima. Eu ainda não sentei. Paulo Brito, você já sentou na longarina. Como é que está lá, Paulo Brito? Beleza, né? Olha, gente, eram as cadeiras desconfortáveis, estavam lá em cima, foi tudo reformado, graças a Deus. Agora, vamos partir para os bancos, tá certo? Então, fique atento aí, de vez em quando você vai chegar no domingo, está faltando 5 bancos. É porque deve estar na garagem ou a pessoa levou lá para a oficina para cuidar dos bancos, tá certo? Então, vai correr tudo bem. Isso é muito bom. A nossa irmã Maria Conceição pede a gentileza da igreja, se alguém encontrou um óculos escuro, que é da senhora, né? Isso. Que passa para ela, de repente alguém encontrou e não sabe de quem é da irmã Conceição. Então, o óculos está aí. Foi avisado. Já procurou aqui no armário, irmã Conceição? Ainda não? Dá uma olhadinha lá, de repente o Paulo Neves, alguém quando acha, junto diaconal, coloca aqui dentro de um armário. Ah, foi hoje? Então vê isso aí, meus irmãos, por gentileza. Então tá. Nossa junta diaconal vai estar se reunindo no dia 14 às 16 horas. Temos ainda a posse dos nossos professores, faremos isso. Sobre o nosso regente, vou fazer a recepção à noite, tá, irmão Diácono Teódo, nosso regente, que nós vamos ter a instalação dos diáconos. Eu vou aproveitar o momento e vou fazer isso, tá certo? Oi, Rose. Ótimo, Rose, está aqui na nossa pauta, mas é bom lembrar assim, a nossa irmã Rose está lembrando que amanhã nós vamos iniciar a nossa semana de oração. É muito importante, não sei se tem aí o cartaz, né? Então começa amanhã e vamos terminar na sexta-feira. O tema será muito importante, que vai trabalhar com as nossas famílias, tá bom? Então, vê isso aí, a sua disponibilidade, vai ser muito importante. Nós queremos ter aquele momento devocional, mas orarmos a favor das nossas famílias. Muito bem. Não vou esquecer da senhora, irmã Iraci. A senhora precisa, junto com a sua família, de orações. Viaja quando? Terça-feira? Meteu o pé. Não, Iraci voando. Ó, lá para a Bahia. Vai correr tudo bem, minha irmã Iraci. É isso mesmo. O nosso irmão Marcelo também vai viajando. A irmã Ingrácia também vai viajar, irmã Ingrácia? Dia 21, entre outros irmãos, vamos estar orando pelos nossos irmãos queridos. Meus irmãos, a igreja está recebendo, através da minha pessoa, que é tutor, o nosso irmão candidato presbítero Wellington Brum. Eu estou muito feliz em poder ter esse privilégio de ser tutor do presbítero candidato ao Sagrado Ministério Wellington Brum. Nós temos tarefas maravilhosas, entre elas, lá na nossa congregação. Já tem 2 membros da congregação que estão aqui, são o irmão Carlos e a irmã Maria José, são um casal que nós recebemos ano passado, firmes, Wellington, depois eu vou te apresentar eles. Então aí, sempre firmes, isso é muito bom, já estamos ali, agradecido a vocês, irmã Maria José e seu Carlos, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Deve ter participado lá da congregação e dado um pulinho aqui, isso é muito bom. Mas para isso eu quero chamá-lo aqui, Wellington,
Você e a sua família, por gentileza, se puderem, eu gostaria de orar com vocês. Oi? Meus irmãos estão acompanhando o nosso irmão Wellington Brum, candidato, que também é secretário. Aqui na frente, Wellington, para todos conhecerem você. É isso aí. Olha, eu gostaria que você ficasse... bota uma cadeira ali para Nancy, né? Nossa irmã Nancy. Por gentileza aí, Cleito. É a mãe da Fernanda, esposa do Wellington. Aqui estão, do seu lado direito, a Maria Eduarda e a Júlia. Muito bom. Quem é Maria Eduarda? És tu. E quem é a Júlia? Pronto, está ali. E aí a Fernanda, é claro, está perto aqui da sua mãezinha. E nós estamos muito felizes. A família, a igreja vai vê-lo aqui algumas vezes, mas ele vai estar mais centralizando os seus serviços lá na nossa congregação de Cruzeiro do Sul. Temos uma tarefa muito importante, sempre árdua, mas, irmãos, eu estou muito confiante que o Senhor vai direcionar aquilo que tem que ser. A irmã Fernanda, nós queremos te dar não sei se o Cleito conseguiu. Ele falou assim, pastor, posso fazer? Você vai lá, rapaz, correndo, num pé só. Aqui pronto, a Rose, ali, ó. Fernanda, receba esse buquê como prova do nosso acolhimento, recebido pela presidente da nossa SAF. Eu creio que você não está tirando foto, não sei porquê. Rapaz, eu não sei, pronto. Rose, olhando para lá, Rose. Fica perto da... Isso aí. Agora sim. Eu nem ligo se você me pegar aqui, tá, Cleito? Muito bem. Fernanda, que Deus te abençoe. Esse ano vai ser um ano de bênção, como sempre tem sido, né? Seu esposo vai estar sob a minha tutela. Ó, que coisa boa. Aí vamos estar juntos, vamos estar trabalhando. Assim que possível, você dá um pulinho para estar com ele. Vai ser muito bom também. Você e as meninas. As meninas são a Maria Eduarda e a Júlia. Da mesma forma, a irmã Nancy também, tá, irmã Nancy? Ó, já deu o ok aqui, hein? Vamos junto. É isso aí. Então, eu peço que a igreja se coloque em pé. Nós vamos fazer a nossa oração de gratidão ao Senhor. Eu gostaria de convidar todos os presbíteros da igreja, os que são eméritos também, para estarem aqui comigo. Todos os presbíteros da igreja, aqueles que nos visitam também, por gentileza. Deem ali, meus irmãos, os nossos irmãos. Isso. Quem vai tirar a foto agora, Cleito? A Rose? Bota o Felipe. O Felipe é bom nesse negócio. Rose, ele é mais alto. Não, nada contra não, tá, Rose? Não, mas presbítero Marcelo, fica aqui atrás do Brum. Aqui, Biratã, presbítero Biratã, aqui, ó, atrás do Brum. Em cima, onde o Marcelo está, ali, ó. Isso. Muito bem. Os disponibilidades estão aí? Pode vir, meus irmãos. Presbítero de disponibilidade, cadê? Ô, Brito, o que houve? Ué, não entendi, Brito? Hã? Pois é, rapaz, você está brincando, hein? Muito bem. Meus irmãos, estamos muito felizes com o Brum. Estamos muito felizes com a sua família, Brum. Que Deus te abençoe. E nós estamos aqui em oração pela sua vida, pela sua família, porque sabemos que essas jornadas, elas necessitam da boa mão do Senhor. Querido Deus, estamos recepcionando, Senhor, o nosso irmão candidato, presbítero Wellington Brum. E com ele a sua esposa Fernanda, suas filhas Maria e a Júlia, e também, Senhor, a sua sogra Nancy. Pai querido, em nome de Jesus, que a tua boa mão repouse sobre esta família, em especial, Senhor, sobre o Wellington Brum. Pai querido, que esta nova jornada tenha, Senhor Deus, a tua direção, tenha, Senhor Deus, a tua orientação em tudo. Pai querido, nós estamos felizes
porque o Senhor tem nos dado oportunidades. E vamos nos apegar a isso, Senhor. O conselho da igreja recepciona, a igreja recepciona esta família. Esteja, Senhor Deus, também com a nossa congregação, aonde ali será feito sempre um trabalho com carinho e com amor. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós, debaixo da Tua graça, debaixo da Tua proteção e do Teu amor. É a oração que te fazemos em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Poder assentar, o conselho vai cumprimentar os nossos irmãos, começando pelo Lázaro ali, ó. Presbítero Lázaro. Irmã em graça, por gentileza. Não, Marcelo, fica aqui comigo. Deixa eu chamar aqui e você vai. Só um instante. Irmã Conceição, a senhora não tem ideia do que eu já aprontei com a Valéria. Olha, a senhora não tem ideia. A senhora tem idade para ser minha mãe. Aí eu falo, Valéria, eu perdi isso. Ela fala assim, Luiz, calma, está em algum lugar. E a gente fica nervoso, irmã Conceição. Pronto, está aí, né? Já resolveu o problema. Cadê a banquetinha para a irmã em graça? Não, irmã em graça, só tem que ficar aqui, ó. Por gentileza. Ele vai pegar, irmã em graça. Irmãos, nesse momento nós vamos, antes de terminar o culto, vamos dar posse aos professores e depois vamos fazer a nossa oração final, tá bom? A irmã em graça vai chamar os irmãos aqui à frente. Assim que você for chamado, você por gentileza venha e nós vamos orar e dar posse aos nossos irmãos. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Que seja Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Antes de chamar os professores, eu vou chamar as nossas secretárias que vão trabalhar conosco neste ano de 2024. É Ana Lúcia Cavalcante, Márcia Valéria Estevão Dias, a nossa irmã Rose dos Anjos e Sandra Acioli. Eu convido que elas possam vir aqui também. Reverendo, dá tempo para chamar o nome dos aniversariantes agora, para orar pelos aniversariantes. Dá tempo para orar pelos aniversariantes. Como eu já convidei as secretárias, vou botar logo elas para trabalhar também. E como todos sabem, a nossa vice-presidente, superintendente, a nossa irmã Elisângela Anacleto. Então, eu vou pedir já às secretárias aqui que citar o nome dos aniversariantes da semana. Bom dia, irmãos. Que a graça e o amor de Deus esteja em cada coração. Aniversariantes da semana. No dia 1º do 1, Lúcia Tomé Lessa,
No dia 2/1, Ana Cristina de Araújo. No dia 4/1, Diácono Jorge Camargo Pinto. No dia 6/1, Amanda de Araújo Barbosa. No dia 6/1, Elisângela dos Santos Anacleto. E hoje, 7/1, a Regina Belisário Ribas. E aniversário de casamento dos nossos irmãos, do presbítero Bruno Pinto de Lima e L. Priscila de Castro. Eu peço a Clemilda que venha orar pelos aniversariantes. Querido e amado Deus, obrigada, Senhor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Por isso que nós estamos aqui diante de um Deus maravilhoso, grandioso, Senhor Deus, agradecendo, Senhor, pela vida, pelos aniversariantes de casamento, Senhor, que Tu tem abençoado, tem guardado, tem livrado de todo mal. Continua fortalecendo os Teus servos na graça e no conhecimento da Tua palavra, no amor em Cristo Jesus, dando força para cada um, Deus, neste mundo tenebroso. E aqueles, Senhor, que tiveram o privilégio de estar aniversariando, Senhor, diante de um Deus maravilhoso que é o Senhor, que tem cuidado deles, que tem livrado de todo mal, tem fortalecido a fé deles no Senhor. Obrigada por isso, Senhor. Continua, Senhor, com a Tua graça, com a Tua maravilhosa graça sobre a vida deles, que eles venham cada vez mais ser fortalecidos pelo Espírito Santo, amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma deles, amando esse Deus maravilhoso que é o Senhor. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estar falando com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vocês podem sentar. Fica aí mesmo, vocês aí. Nós vamos convidar agora os professores que vão estar conosco no ano de 2024. A classe Josué, Diácono Teódulo Tertuliano da Silva Neto, que, à medida que eu for citando os nomes, que, por gentileza, vocês se dirijam até aqui. Presbítero Bruno Pinto de Lima. Classe Esther, presbítero Marcelo Estevão Dias e presbítero Paulo Roberto Brito. Mensagem de vida, Diácono Emanuel Sacramento Filho, Maria Alice Rodrigues Pereira Ramos. Obreiros do Senhor, Eleci Pinto da Rocha Caldas de Paula e Lília dos Santos Otaviano. Rol do Berço, Adriana Matos, Santos de Matos, Clemilda de Faria Melo Pinto. Soldadinhos de Jesus, Deise Barbosa Sacramento, Emanuele Barbosa Sacramento de Oliveira, Natália da Silva Pernambuco. Joias de Cristo, Mônica Ramos Muzi Guedes, Sandra Mara Justino. Esses nossos irmãos estarão conosco, que eles vinham até aqui para que assim, o reverendo Luiz Carlos estará orando pelos nossos professores e pelas nossas secretárias. Irmãs, nós agradecemos muito a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar com cada irmão no ano de 2024. E isso é por gratidão a Deus, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Reverendo Luiz. A nossa irmã Sônia Pedrotti. Agora vamos, antes da oração, vamos arrumar a casa, né? Emanuel, puxa aqui para o pessoal para cá, ó. Você junto com a sua esposa. Vem. A irmã Ingrácia, tira o coisa e coloca a sua diretoria aí perto para fazer uma foto bonita, né, gente? Aí. Ó. Vai para frente, pessoal. Ali, ó. Isso, arruma aí. Vocês se escondem, você parece que não gosta de foto. Eu também não gosto, mas eu me esforço.
Rose dos Anjos e Ana, fica na frente da irmã Graça, ali no degrau de baixo, como se fosse o coral, né? Porque senão vocês ficam escondidas. Isso aí, ó. Agora ficou melhor. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado a escola bíblica dominical. Obrigado porque o Senhor fez lembrar dos nossos irmãos, para que fossem professores, Senhor, de cada um de nós, alunos. Quero te agradecer, Senhor, em nome de Jesus, por essas pessoas que se disponibilizaram para atuarem na escola bíblica dominical. Nos ajude, Senhor, também a colaborar, a nos fazer presente, Senhor, em cada aula da escola bíblica dominical. Querido Deus, é a nossa oração de gratidão, em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Amém. Meus irmãos, com a autoridade pastoral que nos foi dada, nós damos posse a cada um dos nossos irmãos para essa função tão maravilhosa que é ser professor da escola bíblica dominical. Eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que a igreja diga amém. Amém. Podeis assentar. Dito essas coisas, meus irmãos, vamos então encerrar o culto em gratidão ao Senhor. E hoje, logo mais, teremos a ceia do Senhor, algo que nós precisamos lembrar, além dos nossos dízimos, das nossas ofertas, o nosso quilo para ajudar aos mais necessitados. Wellington Brum, renovamos as nossas felicitações e agradecemos o Senhor pela sua vida e pela sua família. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos, e vamos orar. Senhor bondoso, nossas vidas estão sempre em Tuas mãos. Momento maravilhoso, Senhor, é cultuar e bendizer o Teu santo nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo que aqui foi feito, porque entendemos que, segundo a Tua palavra, Senhor, o Senhor nos abençoou com a pregação, o Senhor nos abençoou quando nós louvamos, quando nós contribuímos, e só temos, Senhor Deus, que lhe agradecer. Agora, Senhor, desejamos retornar para os nossos lares, mas também desejamos ouvir o relatório financeiro da nossa igreja, que tudo concorra, Senhor, para a honra e para a glória do Teu santo nome. É a oração de gratidão que te fazemos, em nome de Cristo. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito, irmãos, repouse sobre esta igreja, sobre o povo de Deus aqui na face da terra, não somente agora, mas para todos sempre. Que a igreja diga amém. Amém. A luz de Deus resplandece sobre nós. Muito obrigado a todos. E aqueles que assinaram o livro, por gentileza, permaneçam. E vamos então iniciar a nossa Assembleia Geral Ordinária. Os irmãos que não assinaram